Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é o livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último dos profetas menores e também é o último do período profético do Velho Testamento. E também é o último livro, se você for pegar, do Antigo Testamento, porque quando a gente pega historicamente, esse livro ele está situado ali entre 450 a 400 anos antes de Cristo. Depois que eles retornaram da Babilônia, teve mais uns 100 anos. Nós tivemos ali 3 profetas, que é Ageu, Zacarias, ali pelo ano 520 a.C., e mais para frente Malaquias, mais perto de Cristo. E depois houve um período de silêncio, não houve mais profetas em Israel até a chegada de Jesus, tá? Então assim, qual é o contexto da chegada de Malaquias, tá? Então era um período de dificuldade econômica, né? E um período de muita apatia espiritual entre o povo de Judá. Os profetas anteriores nós já vimos que houve muitas profecias sobre a vinda de Cristo, tá? E assim, o que Malaquias veio fazer? Ele abordou muito sobre a infidelidade de Israel com Deus. Ele veio resgatar a aliança que o povo tinha com Deus, mas de uma maneira sincera, tá? E não autêntica, e não somente de fachada. Sincera e autêntica, e não de fachada, sabe? Sabe o casamento de fachada, o relacionamento de fachada, a aliança de fachada? Não. Deus queria um povo que fosse dedicado de verdade a Ele, que tivesse o coração dele. Então eu vou ler aqui um versículo de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, onde ele diz assim, ó: Um filho honra o pai, e um servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ele está pedindo ao povo, por que vocês não me honram? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Palavra de Deus profetizada por Malaquias, tá? E no capítulo 3, versículo 10, ele fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Esses versículos, eles destacam como Deus tinha uma expectativa de uma adoração sincera, de um compromisso verdadeiro e respeitoso com Ele. Então, Malaquias, ele vem para reforçar como o povo está sendo infiel com Deus. Isso, normalmente, os profetas são chamados quando as escalas, porque assim, grande parte dos profetas, eu não vou dizer que todo, eu também não me recordo, mas eu tenho certeza que grande parte deles não faziam parte da como é que eu vou dizer assim, da equipe da igreja naquele momento, sabe? E são pessoas normais que foram resgatadas para conseguir passar uma mensagem, porque os próprios pastores da época estavam em falha. Eles também estavam desligados, eles também estavam em meio à corrupção. A gente pode ver isso quando Jesus veio. Isso 400 anos depois, né? A cúpula ali
da religião judaica estava desvirtuada. Jesus foi morto injustamente. Era um cenário de injustiça, de corrupção, de suborno, de compra. No caso, eles compraram uma declaração lá de Judas. Enfim, eu vou ler um outro versículo aqui, olha só. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha só, vou repetir isso aqui. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que passagem bonita, né, pessoal? É uma passagem assim, se você está realmente comprometido com Deus, Ele está contigo. É isso que Ele está dizendo aqui, né? E um outro salmo que eu gosto muito de ler, Salmo 51, versículo 17, olha só. Os sacrifícios para Deus, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta, são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele está dizendo aqui que um coração quebrantado e arrependido não passará desapercebido por Deus. Essa é a grande mensagem do livro de Malaquias, que vem nos preparar para a chegada de Jesus. Depois desse momento, Israel ficou 400 anos sem profeta. O último profeta vem falar assim, ó, ele vem nos passar a mensagem para a gente examinar o nosso coração com sinceridade e ver o quanto que a gente realmente está comprometido com Deus. Não só de falar, mas também em palavra e pensamento. Porque eu posso falar para vocês que eu fui um ateu prático durante grande parte da minha vida. O que é um ateu prático? É alguém que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Não consulta, não pede. Eu vivi uma vida distante dele. Não desabafa, não conta dos problemas. Eu vivi durante um período muito grande da minha vida muito independente, achando que eu conseguiria conquistar as coisas. E de uma altura em diante eu percebi que eu sou muito fraco. Que sem ele eu não conseguiria nada da minha vida. Que sem o apoio dele a minha vida inteira não teria sentido, porque grande parte das coisas que aconteceu na minha vida foi através dele. E eu falo grande parte para não dizer tudo, né? Mas é que existem muitas coisas na minha vida que você vê com clareza a mão dele, coisas que não fazem lógica terem acontecido. Então essa é a lição do profeta Malaquias, é a última lição antes da vinda de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham renovado, aceitem o convite para renovar e reanalisar quais são os verdadeiros compromissos que você tem com Deus. Você realmente tem compromisso com Deus ou só diz que acredita e vive como se não existisse? Essa é a grande reflexão. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa narrativa, nessa discussão sobre o livro do profeta Malaquias.
Tenham todos uma excelente semana e até o próximo episódio do programa Desvendando a Bíblia. Até mais e fiquem com Deus.